Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula sobre autossabotagem. Me diz uma coisa, você já teve uma meta clara, sabia o que precisava fazer, mas simplesmente não fez? Começou muito empolgada, mas no meio do caminho desistiu? Ou talvez tenha se comparado a alguém e se sentiu pequena demais? Isso pode ser autossabotagem. E hoje nós vamos buscar compreender esse comportamento e aprender a como superá-lo. Que vem a ser autossabotagem é um conjunto de comportamentos, pensamentos e emoções que nos impedem de alcançar o que queremos. É como se nós fôssemos o nosso próprio obstáculo. Então, é quando parte de você quer crescer, ser feliz, realizar projetos, mas tem uma parte ainda ferida que não quer ou muitas vezes tem medo de que isso aconteça. Como e por que ela acontece? A autossabotagem nasce muitas vezes na infância, a partir de crenças limitantes que você construiu ou absorveu. Eu não sou suficiente, nada dá certo para mim, se eu me destacar serei rejeitada, não posso confiar em mim mesma. Esse material, essas crenças estão por trás de todo esse comportamento que você vem tendo. Elas ficam armazenadas na mente inconsciente. Então, mesmo quando você diz que quer algo na sua mente consciente, sua base interna ainda está programada para o oposto. E o resultado? Ações que te afastam do que você deseja. Mais para frente aqui no curso, você vai compreender melhor as mentes consciente e inconsciente. Aqui é importante apenas que você saiba que existe um material dentro de você que está levando você a ter esse tipo de comportamento, a ter essas atitudes. Quais são os sinais de que você está se auto-sabotando? A procrastinação, adiar o que sabe que precisa fazer. Toda vez que você tem algo, um projeto, um objetivo, uma meta para alcançar, você tem a tendência a ficar sempre deixando isso para depois, a deixar isso sempre para os últimos instantes, mesmo você sabendo que você tem um prazo e que quanto mais cedo você fizer, melhor conseguirá trazer e ter resultados. Perfeccionismo excessivo. Nada nunca está bom o suficiente. Ou seja, você sempre vai estar fazendo, mas nunca vai estar permitindo que aquilo vá adiante. Imagine aí que você tem uma ideia de gravar vídeos para o Instagram, porque você tem um conhecimento que você quer compartilhar e sabe que isso vai ser importante na vida de outras pessoas. Mas aí vai acontecer o quê? Você vai estar sempre gravando vídeos, falando sobre aquele assunto que você conhece, mas toda vez que você olhar, aquele vídeo nunca vai estar bom, nunca vai estar em condições de você publicar, você vai estar sempre buscando defeitos e encontrando formas de estar impedindo, né? Evitando colocar e publicar aquele vídeo, porque você vai estar sempre encontrando defeitos nele. E dessa forma, o seu objetivo vai estar sempre sendo adiado. Se distrair com tarefas irrelevantes. Então, você tem um vídeo para gravar, você tem coisas que você precisa fazer na direção disso que você quer ver acontecer, mas aí você se distrai com o celular, você se distrai vendo uma série, você se distrai às vezes numa conversa que pode acontecer em outro momento, e dessa forma você segue aí adiando aquilo que você quer ver acontecer. Desistir no meio do caminho, né? Muitas vezes você vai estar, sabe que tem conhecimento, sabe que pode fazer isso, mas aí você se autodesestimula. Nada, tem muita gente fazendo isso. Não, eu não tenho condição de fazer isso. Isso é para outra pessoa. E aí você vai desistindo do seu projeto. Medo paralisante do fracasso ou do sucesso. Porque, assim, tem muita gente que tem medo do sucesso, porque ela acredita que se ela obter sucesso, ela vai precisar abrir mão de coisas que são importantes para ela.
comum é medo do fracasso. É aquele medo de, eu vou publicar um vídeo, eu vou estar me expondo no Instagram e as pessoas vão estar me julgando, isso não vai dar certo, isso vai me trazer problema, e aí lá vai você desistindo do seu objetivo. E buscar validação o tempo inteiro. Você até pode fazer, até pode publicar, mas você vai estar dependendo aí que as pessoas digam para você se aquilo está bom ou não, se aquilo é importante ou não. Você vai estar sempre esperando que o outro venha dizer para você que o que você está fazendo está certo, está bom. Ou seja, a opinião do outro vai estar sempre sendo mais importante para você do que a sua própria. Se comparar constantemente. E a gente sabe que hoje na internet tem de tudo e mais um pouco. E aí você vai pegar aquelas pessoas que já são referência no mercado para você estar se comparando e com isso estar se diminuindo e com isso estar se desestimulando. No entanto, é importante você saber que toda caminhada, ela sempre começa com o primeiro passo. Então, aquilo que você está fazendo, mesmo que tenham muitas pessoas já fazendo, essas pessoas que já estão fazendo, que já têm sucesso, elas um dia também tiveram que começar. Elas também tiveram que vencer dificuldades, desafios, e foi assim que elas conseguiram se estabelecer, se estabilizar. Então, não compare a sua caminhada com a caminhada do outro, porque cada um está num determinado degrau. E você vai alcançar aquilo que você deseja se você continuar caminhando. Então, criar conflitos ou se afastar de oportunidades sem perceber. Então, é alguém que de repente quer fazer ali uma collab com você, porque gosta do seu tema, e aquela pessoa quer fazer algo junto com você, mas você não se sente preparada, mas você acha que não tem condições de estar naquele lugar. E assim você vai se afastando das oportunidades que podem colocar você em sintonia ali com o seu objetivo. São atitudes que você vai tendo de forma inconsciente, onde você está ali se mantendo distante daquilo que você quer ir em busca, onde você vai estar sendo o seu próprio obstáculo, e são esses os sinais de que sim, você pode estar se auto-sabotando. Esses sinais são mecanismos da sua mente para te manter na zona conhecida, mesmo que essa zona seja limitada ou dolorosa. É o medo do novo, do diferente, do incerto. E o medo do novo, ele é muito natural em nós, seres humanos. Mas são a gente arriscando, é a gente se automotivando e dando passos na direção desse novo que vai permitindo com que a gente avance, com que a gente cresça, com que a gente saia muitas vezes daquele lugar que já está pequeno, que já está limitado, que não nos cabe mais. E a gente possa ir em busca de ambientes que vão nos permitir maiores crescimentos, sejam eles profissionais ou sejam eles pessoais. É a coragem de ir adiante que nos dá essa oportunidade de ir para o novo com confiança. Como você pode perceber que está se auto-sabotando? Observe padrões repetidos, situações em que você acaba no mesmo lugar, mesmo tentando mudar. Então, observe se você está tendo esse padrão de procrastinar aquilo que você sabe que você precisa fazer, ou se você está sendo muito perfeccionista, ou se você está se comparando demais com os outros. Quando você passa a olhar para si e passa a observar o que está acontecendo dentro de você, é que você consegue mapear esses padrões. Perceba o que você pensa quando algo dá errado. Você se culpa? Se diminui? Erros e acertos na jornada, eles são naturais. Quando a gente entende que determinado comportamento ou algo que a gente fez deu errado, aquela é uma forma da gente saber como a gente não deve fazer mais. E aí criar novas formas, até a gente encontrar aquela que é a que vai dar certo. Mas se por conta de um erro você desiste, aí você nunca vai chegar à fórmula daquilo que deu certo. Reflita, parte de você sente medo de dar certo.
que está por trás desse medo? Se você der certo nisso que você está fazendo, quais serão as consequências disso? Será que você tem medo de se afastar de alguém? Será que você tem medo, talvez, de ser criticada pela sua família? Ou, quem sabe, pelos seus amigos? O medo que está aí por trás desse sentimento. E escute as suas desculpas. Muitas vezes elas são sofisticadas, mas escondem inseguranças. E aí eu trouxe aqui para você, algumas dessas desculpas que são muito recorrentes e constantes, mas que elas podem estar escondendo outras coisas. Imagine quando você se diz: ainda não é o momento, pois preciso me preparar mais. Na verdade, é o medo de não ser boa o suficiente ou de fracassar. A cada momento que você acredita que ainda não é o momento e você está adiando isso, talvez aí por trás esteja esse medo de não ser boa o suficiente. Por isso, essa sensação de que você ainda precisa se preparar mais. Não sei por onde começar. Pode ser uma forma de evitar tentar por medo de errar ou parecer incapaz. Começo é sempre aquilo que você entende que você já tem condições de fazer. E se você lá na frente descobrir que talvez esse não fosse o começo, é a oportunidade que você tem de recomeçar. Porque toda grande caminhada, ela vai sempre começar pelo primeiro passo. Hoje, quando você vê alguém, a notícia de que alguém subiu o Everest, acredite, essa pessoa precisou se preparar. E o Everest, para chegar lá no alto, no topo, precisa começar pela base da montanha. Então, sim, os primeiros passos, eles são importantes. E se você fez algo que sentiu que não era por aí, recomece. Já tentei antes e não deu certo. Pode ser uma crença limitante de que sempre será assim, usada para não correr riscos de novo. Ok, você pode já ter tentado, mas aquela foi uma forma por onde você não se identificou com ela, aquele talvez tenha sido algo que você fez para que você aprenda que por aquele caminho não é o melhor. E aí, buscar fazer novamente, recomeçar, você já vai começar com a experiência daquilo que não funcionou. Então, você já sabe o que você não vai fazer. Então, começa novamente, vai novamente agora por um novo caminho. Preciso esperar meus filhos crescerem, meu trabalho melhorar, meu relacionamento se estabilizar. Na verdade, é o medo de se colocar em primeiro lugar ou de enfrentar mudanças internas. E muitas de nós temos isso, essa dificuldade de nos priorizar. Só que quando você não se prioriza, o tempo está passando. E muitas vezes é assim que sonhos são soterrados. Na espera de que algo aconteça, você não se põe em movimento, e aí muitas vezes aquilo que para você era um sonho em determinada época da vida, ele cai no lugar do esquecimento. Então, a importância de você estar agindo no aqui e agora é sobre isso, porque sim, a vida acontece com tudo ao mesmo tempo. Você vai estar criando seus filhos, você vai estar se envolvendo no seu relacionamento, com seus amigos, com a sua família, mas o seu desejo, ele também precisa estar acontecendo junto com tudo isso para evitar que você enterre os seus sonhos, para evitar que essa fase da sua vida passe e quando chegue lá na frente, você se arrependa do que não fez e ainda coloque a culpa nos outros, seja nos filhos, no marido, no trabalho, para que você não tenha se realizado. Mas você é a única responsável pela sua autorrealização, por fazer a sua vida acontecer da forma que você entende que é o melhor jeito de acontecer. E em busca dos seus sonhos, buscar realizar seus sonhos, é uma das coisas que mais vai te manter viva, sabe?
com vontade de fazer as coisas acontecerem, porque o sonho, os sonhos, eles têm esse poder de nos fazer ficar estimuladas, empolgadas, apaixonadas pela vida. Então, segue adiante no teu sonho. Não quero me expor. Pode ser o medo de críticas, de julgamento ou de não ser aceita. E como eu dei o exemplo da questão da internet, muitas vezes tem exatamente esse medo por trás. E eu sei disso porque isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a ir para o Instagram, a falar das minhas experiências, porque o meu maior desejo era exatamente levar o despertar de consciência, principalmente para mulheres, sobre o poder que habita nelas, eu tive muito medo de ser julgada. Eu tive medo de ser criticada. E em muitos momentos eu pensei em desistir. O que me fez continuar era que eu sempre voltava para o meu propósito. O que é que eu queria com aquela atitude? Qual era o meu desejo ao estar me colocando numa rede social daquela forma? E quando eu entendia que estava ligado ao despertar de consciência de outras pessoas que podiam estar no lugar onde eu já estive, isso era o que me estimulava e o que me fazia seguir adiante, o que me fez seguir adiante. Então, a autossabotagem geralmente vem disfarçada de bom senso, prudência ou cansaço, mas, na verdade, ela esconde feridas não curadas. E o que fazer para superar a autossabotagem? Conscientização. Você tomar consciência do que está acontecendo com você. Perceber sem julgamento, reconhecer que algo em você aprendeu a se proteger dessa forma. Muitas de nós fomos ensinadas a ter medo da opinião do outro, e isso nos fez ter medo de críticas e de julgamentos. Então, ir para dentro de você e descobrir o que é que está acontecendo. Primeiro, reconhecer que ali sim tem um processo de autossabotagem e você ser a primeira a se acolher, você ser a primeira a se estimular a seguir adiante, esse é o primeiro passo. Investigar a origem. Pergunte-se: comecei a agir assim? Ou que situação antiga me fez acreditar que eu não posso ou não mereço? Recordar qual foi a memória, onde que você fez esse aprendizado, vai ajudar você a ressignificar essa memória, a dar um novo sentido para isso. Uma ideia hipotética que a sua mãe lhe ensinou a se agir de determinada maneira, com medo do que a vizinhança ia falar. Isso despertou em você o medo do julgamento. Porque você entende que o que sua mãe queria era lhe proteger diante do ambiente que você vivia naquele momento, mas que hoje você é adulta, você já é responsável por aquilo que você faz, então isso vai fazer com que esse processo de autossabotagem vá perdendo força. Acolher a sua criança interior. Muitas vezes, quem se sabota é criança ferida, que ainda vive em você. Olhar para ela com compaixão e segurança é essencial. O que eu te dei da mãe que queria te proteger da opinião alheia, é você retornar e entender que naquele momento você era uma criança, que aquilo que sua mãe estava lhe dizendo era a verdade, era a pessoa, né? Sua mãe era a sua pessoa de referência. E hoje, mesmo você entendendo que a sua mãe fez o melhor que ela sabia naquele momento, você vai voltar e se posicionar como adulta, compreendendo que hoje você tem mais recursos para estar na vida e se proteger da opinião alheia do que quando você era criança. Então, acolha a sua criança que sentiu, percebeu do jeito e com os recursos que ela tinha na época. Mas hoje você, enquanto adulta, tem muito mais recursos, tem muito mais repertório para estar dentro dessa situação e saber lidar com ela. E a reprogramação de crenças. Então, muitas crenças que estão por trás da autossabotagem. Ao invés de eu não sou capaz, afirme, estou aprendendo a confiar em mim e posso fazer diferente.
Ao invés de você pensar, eu não sou suficiente, se permita pensar que eu sou boa o suficiente. Eu tenho condições de estar nesse lugar. Eu tenho repertório, conhecimento dentro de mim que me capacita a estar nesse lugar. É desse jeito que você vai enfraquecendo a crença que está dando suporte ao comportamento de autossabotagem. Pequenas ações com consistência. A autossabotagem se desfaz com escolhas diárias, pequenos compromissos assumidos com você mesma e cumpridos com amor. Sabe aquele vídeo que você gravou e que você ficou ali querendo que ele fosse perfeito? A ação de postar ele, mesmo acreditando que ele pode melhorar, é um comportamento que vai lhe levar em direção à autoconfiança. Mesmo que você olhe e pense que ele pode melhorar, você vai se dizer: eu melhoro no próximo. Este vai do jeito que ele está, porque você precisa dar esse primeiro passo. A autossabotagem não é um inimigo. Ela é um pedido de socorro de uma parte sua que tem medo de crescer. Mas agora você está pronta para acolher essa parte, curar essas feridas e seguir em frente com consciência, amor e firmeza. A vida que você deseja depende de você deixar de lutar contra si e começar a caminhar ao seu lado. É você ir para dentro de você e buscar de forma consciente as suas capacidades, as suas potencialidades e se empoderar disso para que você consiga agir. É sempre que você sentir que você está se auto-sabotando, trazer para a sua consciência que esse comportamento ele está vindo de uma parte sua que um dia foi ferida, mas que hoje você tem todas as condições para, além de curá-la, compartilhar isso com o mundo de forma a contribuir com outras pessoas. E também é você saber que você tem condições e é merecedora de realizar seus sonhos, suas metas, seus projetos, que você traz em si as condições para isso. Então, observe-se, acolha-se, trate-se com amorosidade e traga para você a consciência de que sim, você pode realizar tudo aquilo que está em seu coração e nós nos vemos na próxima aula.